Olá, olá. Boa tarde, gente. Boa tarde. Certo? Eu sou o professor Cláudio Márcio. É um prazer voltar novamente a essa casa. Todos os anos ainda estamos aqui. Certo? E aí, lembrá-los, porque a prova de linguagem é de suma importância e cuidadosa para a gente. Né? Eu estava ali fora, falando até com o Fábio, sobre a quantidade de questões que na prova de linguagem necessitamos tirar dependendo do nosso curso. Vamos lá. Primeiro, no ano passado, ninguém fechou linguagens. Só lembrar disso, ok? Certo? É uma prova que requer certos conhecimentos, mas não necessariamente a gente vai ter que fechar. Mas eu quero questões, uma quantidade muito boa. Vamos lá. Eu estava mostrando sobre os dados do ano passado, que nós temos 33 questões, 35 questões, uma média boa para vários cursos, ok? Uma média boa, beleza? E aí, lembrá-los, deixa eu pegar aqui o passador, para a gente definir, propriamente, as 40 questões que engloba a língua portuguesa. Eu tenho mais 5 de línguas estrangeiras, e aí eu tenho que lembrá-los que hoje nós vamos falar de uma situação que é o modernismo no Brasil, mas eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho que lembrá-los que a linguagem, ela é diversa, e a prova de linguagens traz lá, primeiramente, olha só isso aqui, linguagem da publicidade. Você imagina só a quantidade de questões que tem lá sobre diversas ideias que são vendidas, tipo, textos que falam sobre o assédio já caiu, textos sobre violência contra a mulher, publicidade diversa, sobre vacinação, sobre diversas doenças, e aí sempre focando num público. Por isso, lembrem, eu tenho lá um texto publicitário que requer do leitor que ele entenda que eu tenho uma linguagem verbal, uma não verbal, que eu requer que ali eu tenho um público-alvo, requer ideias como a função de linguagem, aquela conativa ou apelativa. Percebo que vocês veem isso constantemente. E lá no texto publicitário eu posso ter uma polissemia, ou seja, um termo que requer outros significados além daquele que está ali, certo? E aí você tem intertextualidades, você tem diversa linguagem para convencer um público, usa-se estratégias argumentativas. Então, essa linguagem aí, quando você se depara com um texto publicitário, as questões elas não são difíceis, mas ela requer um cuidado. Principalmente porque ele quer te vender ideias. Lembrem, na prova, né, Enem, não tem lá a venda de produtos, marcas. Você tem ideias, certo? São textos que são do Ministério da Saúde, de prefeituras, de órgãos públicos, de campanhas. O termo é esse: campanha publicitária, peça publicitária. Então, tudo ali, eu vou encontrar diversas questões sobre isso, beleza? Outro caminho muito importante é você perceber que eu tenho o texto que é de caráter informativo. E aí você encontra, por exemplo, eu tenho 30 habilidades. Eu tenho 4 que são língua estrangeira, né, que é a 5, 6, 7 e 8. Mas as outras se voltam, né, voltam-se propriamente para a questão muito sobre também texto informativo. Tipo, a área de educação física, as questões sobre que requer as habilidades 9, 10 e 11. Educação física, linguagem corporal, aspectos sobre alimentação. Todos aqueles textos são informativos, não tem nada implícito, porque são textos objetivos, viu? Então, outro fator importante, que são as habilidades 28, 29 e 30, sobre tecnologias. Todos aqueles textos que caem também são informativos, também informando sobre o desenvolvimento da tecnologia, sobre os impactos que elas geram na sociedade, sobre desenvolvimento comunicativo para o povo que usamos hoje, certo? Então,
quando eu pego o texto informativo, eu tenho que lembrar, a linguagem é denotativa, igual no dicionário. Então não tem subjetividade. E a interpretação, ela é explícita. Entenda, eu não vou caminhar essa interpretação pelo lado sentimental, pelo que eu acho, não, é pelo lado racional. Então vamos lá, um texto que fala sobre, certo? Sobre alimentação para crianças de 5 a 10 anos. Aí tem lá um item que diz, requer um carinho maior da mãe. Gente, alimentação, isso é texto científico, certo? Isso é bancado e feito por nutricionista, então não tem nada de sentimental nisso aí. A interpretação sua tem que ser também de maneira racional. Então aquelas expressões sentimentais, eu acho, né? Alguns fragmentos sentimentais fogem à interpretação do texto. Então interprete pela visão de algo bem racional, bem objetivo. Por isso que, às vezes, falhamos na interpretação, principalmente nesses textos, como texto publicitário, porque a gente vai pelo lado mais sentimental, e não é. Deveremos analisar por uma visão mais racional, beleza? Então, né, diferente das artes, quem vai chegar a ela. Eu tenho também o texto do entretenimento, que é isso, tirinha, charge, cartoon, piada ou anedota, como se usa. E ali eu tenho diversos recursos de linguagem. Eu tenho intertextualidades, eu tenho polissemia, eu tenho ambiguidade, certo? Tem um que eu comento muito em sala de aula por meninos, que é uma tirinha que um rapaz vai no automóvel e tem uma placa de trânsito, né, que diz assim, reduza a 60 quilômetros. Mais à frente, outra placa diz, reduza a 40 quilômetros. Mais à frente da placa diz, reduza a 20 quilômetros. O cara totalmente reduzindo, não é isso? Bem devagarinho no automóvel. Mais à frente, uma placa diz, bem-vindo a reduza. Ou seja, ali há um humor. O que é humor? Uma quebra de expectativa. Ali utilizou-se um recurso chamado polissemia, da palavra reduza, o nome da cidade ou o verbo reduzir. E ali produz humor, quebra expectativa, usa recurso de linguagem. Isso é o quê? Isso é entretenimento. E esses textos usam onomatopeias, sons, às vezes. A onomatopeia é uma figura de linguagem que sugere o som mecânico ou natural, tipo tic-tac, não é isso? Né? Ping-pong, né? O som de máquina, utilizado muito no modernismo de Fernando Pessoa, certo? Das engrenagens do mundo moderno. Então a onomatopeia é um recurso utilizado também em tirinha, em charge, né? E são recursos muito cobrados, certo? Para quê? Para mostrar o som, para mostrar a sonoplastia. Tudo isso você encontra no entretenimento, piadas, né? Humor. Isso tudo é importante porque muitas questões trazem sobre isso, ok? E vem a outra parte. E aí, a última parte, que é... Tá passando aqui? Ah, tá aqui. A linguagem artística. Aí é amplo. A linguagem artística, a arte e literatura é o que vamos falar hoje. São as questões, para muita gente, as mais complexas. Porque a arte, ela é ampla, viu? Pega a arte de todas as formas possíveis, renascentistas, contemporâneas, muito contemporaneidade, viu? E a literatura? Nas artes eu tenho habilidades 12, 13 e 14. E na literatura, habilidade 15, 16, 17. E aí eu tenho a literatura toda, desde as primeiras eras, desde o classicismo, certo? Desde o trovadorismo, que pouco se cai, mas pode trazer, ninguém vai dizer isso, que não cai, que não... Até o mundo contemporâneo da literatura em si. E aí, por que é mais amplo aqui? Porque as questões são mais complexas, certo? Principalmente porque olhar a arte não é olhar como se estivesse olhando uma máquina. É um olhar diferente, né? É um olhar que, lembrá-los, eu vou falar da arte moderna, do modernismo no Brasil. E esse modernismo é uma ruptura. Ruptura com o quê? Com o passado
que era altamente cheio de regras. Chamava-se isso de academicismo. E aí vamos lá para cá. Primeiramente, o que é ser moderno? É estar muito, muito à frente de um próprio tempo, certo? Constantemente de falar, isso é muito moderno. Por quê? Porque está na frente do tempo. Porque está rompendo com o passado. Lembrá-los que nossa sociedade, ela foi muito formada numa visão de um patriarcado, de um conservadorismo, de uma sociedade do mundo europeu. Só que, lembre, tem um professor, colega da gente, o professor Fábio Coelho, deu aqui o romantismo, o realismo e o naturalismo. E ele falou daquele romantismo que vocês sabem muito bem, a questão da idealização, a questão aquele modelo perfeito, certo? De uma sociedade idealizada, do amor, da pátria, do indígena, também totalmente idealizado. Mas lembre de uma coisa, nem tudo era assim. Havia ali, o nome diz, idealização. Por trás não era assim. Por trás tem um erro, tem uma situação social crítica. Então, dentro do romantismo, você tem problemas. Tipo, vamos lá, o casamento. O casamento era totalmente perfeito dentro do romantismo. Mas na verdade não era assim. Era transmitida a perfeição. Mas quando você tem uma questão do Enem, por exemplo, vai mostrar que ali há conflito, que ali há problemas. Ou seja, eu tenho o exterior perfeito, mas o interior, que o realismo vai levar para o leitor de maneira mais explícita, aí sim, o romantismo encobre isso. Exemplo, personagem Iracema da obra Guarani. Da obra Zé de Alencar, Iracema do Alencar. A Iracema, ela se apaixona por Martim, ela engravida, sem estar casada, olha a sociedade, e ela é desprezada por ele, entre aspas. Ela é colocada numa cabana, tem seu filho Martim sozinha, não consegue nem alimentar direito a criança, e o marido está onde? Está na luta, que era o trabalho dele. Olha o modelo social em que o homem se afastava dos afazeres da casa, da família, porque tem um mundo dele. O modernismo dá uma lapada nisso. Olhe como o romantismo idealizava, como é passado para a sociedade, mas na verdade não era perfeito. Tinha uma situação ali que a gente tem que analisar, certo? Como a sociedade era formada. Por isso, o modernismo é ele que vai mostrar de maneira crítica, revendo de maneira crítica esse passado brasileiro, que não era tão perfeito assim. E aí, para surgir esse modernismo, inspira-se o que tem lá na Europa, principalmente no que chamou de vanguarda. Primeiro, o que é ser vanguardista? É estar à frente do tempo, certo? As tecnologias, automóveis, eles são altamente vanguardistas. Eles estão à frente do tempo, dependendo de uns agora propriamente, né? Que não precisa nem de motorista, não é isso? Certo? Quer dizer que aquele carro, né? Que não precisa nem de motorista, sim, ele é vanguardista, certo? Por isso, o mundo da tecnologia traz isso. Eu tenho lá, no início do século XX, as vanguardas europeias, o cubismo, cultivado por Pablo Picasso, né? A geometrização. Professor, para que serve isso? Sim, a geometria, eu tenho ângulos diferentes. Ou seja, eu tenho que olhar por outras perspectivas. Não aquela que já está formada, feita, acadêmica. Ou seja, o que é acadêmica? Aquelas que vêm lá do começo, desde o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Todas ali, esses momentos literários, essas escolas ou movimentos artísticos literários, são marcados por regras e características. O modernismo rompe com isso. Ou seja, eu estou olhando aqui, eu estou olhando por uma perspectiva. Eu estou alto, vejo todos vocês. Vocês estão olhando por outra perspectiva. Se eu sair, se eu me abaixar, eu vejo por outro ângulo. Ou seja, ser moderno é ver o mundo por diversas perspectivas. Lembre, mas professor, que perspectiva? Antes, a leitura era para a elite. A literatura focou no mundo da burguesia do século XIX ou até antes.
E aquelas classes populares? Mas professor, lá no naturalismo, falou daquelas, né, de classes populares. Sim, mas de maneira científica. Não mostrou a fala do povo. Agora o modernismo faz o quê? Opa, cadê a fala do personagem lá do Cortiço? Mas aquele personagem era analfabeto. Sim, mas por que ele fala de maneira formal no livro? Agora não. Agora eu estou rompendo com isso. Rompendo com modelos. É esse modernismo que traz essa ruptura. Porque eu venho depois com o futurismo. Que aí é o dinamismo da sociedade. É a chegada do automóvel, do elevador. É a chegada do mundo moderno da luz elétrica. Vai impactar na sociedade. Viu? Então é olhar pelo mundo da modernidade. E esse mundo, ele é dinâmico. Dinâmico por quê, professor? Porque lembre de uma coisa. Você imagine só, se você mora num bairro distante, para chegar aqui, às vezes você chega num tempo que você acha que, professor, mas há 30 anos, não, meu filho, há 30 anos você demorava a chegar. Viu? Você não tinha Uber, você não tinha a quantidade de linhas de ônibus que temos hoje. Então você saía de um bairro, certo? E você tinha lá tempo, tinha que pegar um ônibus do seu bairro para o centro, do centro para cá. Então tudo era mais difícil, certo? O mundo moderno faz a gente se tornar dinâmico, rápido. Esse modernismo que vai mostrar esse dinamismo em si, certo? Obrigado. Tá bom, verdade. Tranquilo. Deixa eu pegar a águazinha aqui. Então esse dinamismo requer o quê? Requer o mundo moderno. Esse mundo que vai chegar e vai impactar nas mudanças sociais. Expressionismo, expressividade. E aí você tem uma coisa: a pintura antes era totalmente bem organizada, com detalhes, principalmente no século XIX, até antes. Agora não. Agora eu vou mostrar as dores, as expressões humanas, como um grito. Aí você diz, poxa, sim, gente, o mundo sempre foi de sofrimento para muita gente. O meu mundo eu não queria ter sofrimento. Ai, meu filho, é difícil. Para de romantizar, não é isso? A vida é marcada por dores, angústia, solidão, diversas situações. E esse expressionismo retratou isso. Por isso você vai encontrar diversos artistas que vão retratar as dores, a solidão, a ausência de a pessoa amada. Certo? Essa é a expressão de um mundo. Certo? Por isso as cores elas não são nítidas. Né? Não são nítidas. Viu? Porque o mundo é marcado também assim. Dadaísmo. Dadaísmo, principalmente, lembrar, o mundo europeu estava em crise. A primeira guerra, com época de guerra. Artistas refugiaram em países que não participaram de guerra. E retrataram o mundo marcado pelo caos. Como? Pegou os objetos, né? Como um banco, uma roda de bicicleta, do Marcel Deschamps, e diz, isso é arte. Pegou um mictório e disse lá, isso é arte. Ou seja, pegou esse objeto de uso prático e o colocou como arte. Para quê? Para chocar aquele público. Por quê? Porque o povo não se chocava com a guerra. Então a arte, ela vem, olha o caos que vivemos. A gente precisou mudar. Precisamos colocar algo para o povo alertar, olha só. Vixe, mas isso é arte? Quem foi que disse? Ele disse pronto. Certo? O Marcel Deschamps colocou como arte. Esse tipo de arte, ela é muito comum na função da arte, da habilidade 12 do Enem. Uma das funções da arte é pegar objetos, tirar da sua utilidade e construir outra função, a função artística. Chama isso função utilitária. O que é a função utilitária? É pegar, tipo, você vai a algum local, aí o cara coloca lá, carcaça de automóvel, que está no design daquele ambiente.
certo? Eu vi um lá no Eusébio, num posto de gasolina, na parte da lojinha, tinha lá uma carcaça de um automóvel. O que ele pegou? Ele tirou da utilidade do automóvel e colocou como arte, certo? Decorando aquele ambiente. Isso vem de onde? Do dadaísmo, certo? É a função utilitária, certo? Que é modificar a sua função. Outro, surreal, o mundo do sonho. O mundo que o Salvador Dalí recria com as ideias que vêm da psicanálise, sonho. Tudo é estranho, tudo é difícil de entender, mas é porque aquilo que está no nosso inconsciente e no nosso subconsciente. Isso é levado por diversos escritores, as vanguardas, para construir suas obras, certo? De maneira muito importante. Lembrar, o que esse modernismo propõe? É um movimento cultural, certo? Literatura e artes plásticas. E esse movimento marcado por quê? Buscar a cultura brasileira. Essa cultura brasileira que era antes esquecida. É o povo que vai falar. Gente, entenda, tem uma canção chamada Gente, que é do Caetano Veloso, foi gravada agora pelo Xande de Pilares, sambista. O vídeo, né, até postei no meu Instagram um vídeo, ele mostra pessoas comuns, do dia a dia. É esse lado cotidiano das pessoas. Gente, é isso que o modernismo quer, mostrar um Brasil e nossas identidades. Nós temos identidade, certo? Por mais que queiram copiar, nós temos fala, nós temos as diversidades. Ah, não gosto disso. Cara, entenda, ninguém, nem nada é para satisfazer o teu ego. Quem deve gostar é aquela pessoa. Ah, eu não gosto do cabelo daquele artista. Não foi feito para você. Ah, eu não gosto desse canal de TV. Gente, entenda, nós vivemos num mundo da diversidade. E esse modernismo, a partir daí que vai mostrar esse mundo moderno, a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, que no ano passado completou-se 100 anos. É o pontapé inicial, surge tudo aí, certo? É o ponto de partida para esse modernismo no Brasil. Naquele momento, né, na semana de 22, nós tivemos pouca aceitação de um público. Por quê? Porque o público era acostumado à elitização. Era o que vinha da França, era o que vinha dos países europeus. Não era acostumado com a realidade do Brasil, certo? E essa Semana de Arte Moderna traz um ponto muito importante, que é suplantar os movimentos passados. É acabar, é dar um chute no passado. Ou seja, eu estou reconstruindo um país com nossas identidades, com nosso povo, com nossa língua. Por isso, liberdade de estilo. Linguagem falada, a língua do povo, coloquialismo, a oralidade, certo? No material de vocês tem lá um poema chamado Pronominais, do Oswald de Andrade. Ele diz assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Dê-me e me dá. A gramática vai dizer que eu tenho que iniciar uma frase com o pronome após o verbo. A gramática diz. Que gramática? A gramática é normativa, a norma. Mas a fala do povo, o caboclo, o homem cotidiano, o dia a dia, a gente fala assim: me dá isso aí. E pronto, certo? Essa fala que é trazida agora para o texto literário. Mas essa fala sempre existiu. Entenda, o Brasil nunca foi formado pela intelectualidade. Não é isso? O Brasil foi formado por trabalho pesado. A gente vai ver a pintura, vou falar sobre isso, certo? Ou seja, nós, para encontrarmos certos conhecimentos, né? Veja, por exemplo, ainda no mundo de hoje, a gente ouve muitas pessoas que entram na faculdade e dizem assim, em entrevistas. Já ouvi várias, né? Você já deve ter visto também. Eu sou a primeira pessoa da minha família toda a entrar na universidade, gente.
certo? Por quê? Porque nós nunca priorizamos a educação de um povo. Não é isso? Essa fala mostra que o Brasil foi construído por trabalho. Eu sou professor da escola pública também, viu? Eu sou professor do Liceu da Caucaia, né? E a galera lá chega para mim e diz: mas professor, eu preciso trabalhar. Eu sei, entenda, eu sei que não precisamos. Mas por quê? Porque nós não priorizamos a educação de um país. Por isso, essa fala, ela existe. Ela existe sempre de maneira muito impactante, mas essa fala do povo, esse coloquialismo, escritores trouxeram e incorporaram ao texto literário o cotidiano da gente. A gente fala com erro. Por que a gente fala com erro? Porque isso está incrustado na fala. Aí a gente tem que fazer a diferença. Saber que na escrita não pode ser assim. Não é isso? Saber que na escrita não pode ser assim. Na sua redação, eu não posso escrever, começar com um pronome após o verbo. Aliás, desculpa, antes do verbo. Mas na fala é outra coisa. Eu tenho fala e escrita. Ok? Vamos lá para cá. Continuando agora. Primeira fase do modernismo. Gente, 8 anos. 1928 a 1930 é a primeira fase. Essa fase é de ruptura. Essa fase é de caráter anárquico, do deboche, da ironia, da paródia. Certo? A paródia, sim. Por quê? Porque ele vai pegar lá personagens do romantismo e vai parodiar. Vai pegar poemas que eram românticos. Tem lá um poema romântico que diz assim: sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de norte, guerreiros ouvi. Guerreiro descendo da tribo Tupi. E aí ele coloca: sou bravo, sou forte, sou filho do norte. O indígena diz isso no poema do Gonçalves Dias romântico. Ou seja, o romantismo colocou o indígena como um ser guerreiro, forte, heróico. Na realidade era assim? Não. Na realidade são seres que sofreram, foram dizimados. Por isso, o Oswald de Andrade, no poema chamado Brasil, ele vai citar esse texto. Ele diz: sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Morte? Sim, porque a partir da chegada dos colonizadores, os indígenas foram mortos, foram dizimados. Então ele vai mostrando, revendo agora, não de maneira mais idealista, não naquela ideia dos mitos que formou-se dentro do romantismo, porque mito é tudo que não existe, é aquilo que se forma no imaginário, certo? Ah, aquele menino ali é um mito. Não, você está me dizendo que é mentira, porque mito é mentira, certo? É uma grande mentira, ou seja, a realidade é diferente. Os indígenas foram dizimados, foram massacrados. Então, o romantismo idealiza, o modernismo faz o contrário. Critica essa idealização. Por isso, para cá. Por isso, ironia. Por isso, humor. Humor é olhar de maneira irônica e humorística o passado histórico brasileiro. Por isso eu tenho que lembrá-los. Olha as ideias. Anti-academicista. O que é romper o lado acadêmico? Essa é a primeira fase. Usa a oralidade, que é a fala. Vai chegar aqui a setinha puxando. O verso livre. Sim, eu tinha um verso decassílabo. Antes usou-se muito, ainda se usa, principalmente no soneto, que é o texto clássico. Mas eu estou rompendo com o clássico. Eu estou rompendo com o clássico. E agora eu uso um verso que se opõe ao decassílabo, que é o verso livre, aquele verso que não me preocupa mais com o tamanho. Às vezes você tem um poema que ele vai a uma linha, ele para e continua na outra linha. Ou é só uma palavra. Não está preocupado com a métrica perfeita, ok? A métrica perfeita é propriamente mais o decassílabo. São os versos clássicos que se cultivavam antes. Outro, paródia. E aí a paródia é muito comum. Lembre, certo? Mário de Andrade tem Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Macunaíma, gente, ele é preto, tinto, ele mostra uma preguiça enorme. Ele começa, primeira fala dele: ai, que preguiça. Gente, isso faz parte da cultura brasileira. A bem que você pela manhã hoje, estava 7 horas da manhã, feliz, alegre e forte, é? A história é essa. Pela manhã dá uma preguiça enorme, né, filho? Não? Certo?
Ah, mas eu tenho mil coisas a fazer. Eu também tinha, meu filho. Eu estava deitado no sofá, viu? É. Mas por quê? Porque a gente não é de ferro. E aí lembrá-los, a paródia do Macunaíma é a paródia propriamente a Iracema. Né? Ele faz a paródia a Iracema. Por isso, ele desconstrói a idealização romântica. Certo? Outra coisa importante, para cá, essa oralidade, essa linguagem brasileira, essa fala do povo, essa fala popular é trazida para o texto, já falei novamente, né? E esse coloquialismo. Essa fase é marcada pelo que se chama revisão crítica do passado histórico brasileiro. O que rever de maneira crítica? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Aí ele vem, não, norte é o caminho certo. Os índios tiveram o caminho certo de onde? Aí vem lá, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Ou seja, foi morrer quando os colonizadores chegaram. Certo? É a fala do indígena. Certo? Isso aí é o quê? É revendo de maneira crítica aquele passado brasileiro que idealizava. Certo? O romantismo usa o nacionalismo ufanista. O que é ser ufanista? Fanático pela pátria. Como tem lá no Gonçalves Dias, o Canção do Exílio, né? Canção do Exílio, o cara estava lá em Portugal, foi para estudar, né? E aí ele coloca uma percepção de um país, Brasil perfeito. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves, quer que gojeia ou não gojeia como lá? Gente, o Brasil perfeito, as palmeiras. Olha só, a natureza. Gente, a natureza brasileira é perfeita, lógico. Não é só do Brasil não, filho, viu? Lembre disso. Ele não fala do povo. Entendeu? Ele não fala do povo brasileiro, ele fala da natureza. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aí, cadê o povo? Ou seja, eu pego a perfeição, é igual propaganda turística, né, meu filho? Né? Propaganda turística só pega o quê? Só o lugar perfeito. O regionalismo, dentro do modernismo, é na segunda fase. A primeira fase, ela é muito urbana, voltada para a desconstrução do passado. Essa primeira fase é só a desconstrução desse passado histórico. A segunda fase, não. Aí sim entra o regionalismo. Chega já lá. Beleza? Vai passar aqui, rapidinho. Então eu tenho aqui, voltei, relato do cotidiano. Lembre, filmes brasileiros retratam muito o cotidiano, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, não é isso? Mas o romantismo não retratava o cotidiano do país. Retratava, por exemplo, na obra Senhora de José de Alencar, retratava o glamour, o luxo. Aí vem o realismo do Machado de Assis, só mostra também praticamente, muito só a elite também, poucos personagens, mas é o mundo burguês, certo? É o mundo burguês e seus problemas psicológicos, sociológicos e tudo mais, mas é o mundo burguês. O modernismo, não. O modernismo mostrando agora o cotidiano da gente, certo? E esse cotidiano, lembre, é o dia a dia das cidades, o desenvolvimento de cidades como São Paulo, certo? Que aí entra um impacto muito grande, né? É esse momento que a literatura, principalmente do Manuel Bandeira, nessa fase, porque eu tenho os principais escritores, eu tenho eles Manuel Bandeira, o pernambucano Manuel Bandeira, que vai mostrar a infância. Vai mostrar a infância, brincadeira no meio da rua, gente, certo? Brincadeira de quebrar vidraça, jogando alguma coisa. Brincadeira de coisa de criança mesmo. É o cotidiano que ele vai retratar aqui. Outra coisa importante nessa primeira fase são os manifestos que surgem. Pau-Brasil, que é de 1924, propriamente, que eu tenho a poesia de exportação, ou seja, uma poesia que fosse exportada, que os outros lugares, porque eu não quero mais pegar o que vem da Europa, eu quero fazer o contrário, certo? A segunda é o verde-amarelismo, ou anta, que é também, esse volta para o nacionalismo muito fanista, inspirado no tenentismo de uma época, com ideias do Plínio Salgado, você já viu até na história talvez isso aí, mas não vingou muito,
Porque foi barrado por uma, que aí é o impacto maior, que é essa aqui. Antropofagia. Ou seja, o que é antropófago? Antro, homem, fagia, deglutir. Inspirado nos indígenas, né? Nos rituais do passado, que tinham seus rituais, entre eles, se alimentar de partes de corpo de outros indígenas. E aí, que partes? As melhores, viu? O Brasil também é esse. O Brasil vai se alimentar agora do melhor. Lembre, melhor de quê? Eu não posso esquecer que eu tenho coisas boas em Portugal, então eu vou me apropriar disso. Da França, eu vou me apropriar disso, certo? Agora, essa deglutição. Por isso, a pintura marcante é essa aqui, a Abaporu da Tarsila do Amaral. Que muita gente diz assim, vixe, o que é isso? Eu tenho aí um cacto, eu tenho aí esse amarelo que muitos chamam de sol, até a flor do cacto, mas é mais para um sol. Eu tenho o azul, as cores do Brasil. Eu tenho as cores do Brasil, eu tenho um ser, que eu tenho uma perna bem forte, bem resistente, eu tenho uma cabeça pequena. Por quê? Porque é esse Brasil que surge, olha a visão crítica dela, com pouca intelectualidade, com o bracinho ali, a cabecinha pequena, mas eu tenho a força do trabalho. O Brasil é construído pela força do trabalho. É este Brasil que está surgindo. Né? Não é, lembre, você imagine só a quantidade de pessoas, certo? Que hoje precisam trabalhar numa hora dessa. Por quê? Necessidade, cara. Certo? O Brasil é construído por isso. Essas mesmas pessoas, às vezes ele coloca lá um vídeo na rede social, que o cara diz para ti, não, cara, estudar não leva a nada não. Como é? Que lenda é essa? Certo? Estudar não leva a nada, que lenda é essa? Gente, isso aí inculca na mente das pessoas, porque é mais fácil eu te explorar. Certo? É mais fácil. A galera acha que todo mundo já nasce milionário, né, meu filho? Certo? Calma. A galera assim, gente, assuma, né, como eu disse, né? Eu tenho que assumir a minha característica da minha classe. E pronto. Trabalhador braçal que dá 3 turnos segunda-feira, manhã, tarde e noite. Terça-feira, tarde e noite. Quarta, manhã, tarde e noite. E tem que trabalhar. Mas tem que trabalhar por quê? Porque tem filho para criar, meu filho. Né? Não existe essa moleza, não. E ainda estuda também. Né? O mundo é isso. Mas é cansativo. Eu sei. Mas tem coisa mais cansativa na vida por aí. Certo? E a galera explora mesmo. Não é isso? A galera explora mesmo. Né? Quando eu vejo aluno meu que me diz assim, professor, estou trabalhando no local ali, ganhando R$ 800 por mês. Eu, como? E é desse jeito. Aí eu fazendo o quê? Auxiliando um pedreiro. É moleza? Não. É pesado. E aí a gente tem que mostrar de maneira crítica que a gente precisa educar um povo. Que a gente precisa conhecimento. Certo? Mas é... O cara lá, na sala de aula, no celularzinho. Eu, cara, como é que é você no celular? Sabe usar 2 coisas. Instagram e WhatsApp. Se eu pedir para fazer um cartaz pelo Canvas, ele não sabe nem o que é. E ele acha que entende tecnologia. E não entende. Se eu pedir para ele desenvolver, né, página de Instagram de uma lanchonete, constantemente ele não vai saber fazer. Por quê? Porque ele está parou ali, ó, só na curtição, no joguinho e pronto. E nada mais. Porque faltou o conhecimento. Certo? Faltou o conhecimento. E esse conhecimento adquiriu onde? Nos estudos universitários, geralmente, né, filho? Né? Na faculdade, no curso técnico, não é isso? Certo? E aí, vamos lá. Principais autores, Oswald de Andrade, o antropófago do modernismo. Eu tenho o Mário de Andrade, que esse vanguardista, tradição, mostra uma crítica naquela sociedade da burguesia paulistana, certo? Principalmente no livro Amar, Verbo Intransitivo. Eu tenho o Manuel Bandeira, que aí é mais voltado para um resgate lírico e propriamente voltado para a sua Recife, certo? Ou a Lapa, Rio de Janeiro, que ele viveu muito também. Mas é um mundo voltado para o seu cotidiano. Segunda fase. Essa fase é a fase de 1930 a 1945. Essa fase aqui pega o que chamou de regionalismo.
essa fase que eu vou investigar, o mundo marcado por quê? Por crises. Crise 29, lá no mundo americano, que reflete aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma sociedade com a Revolução de 30, né? Eu tenho realidade brasileira. Que realidade é essa? Coronelismo, viu? Violência, certo? Criminalidade no interior que vai ser retratado. Exclusão social. Não quero olhar uma obra literária de maneira muito superficial, não. Olhe de maneira crítica, certo? Olhe de maneira crítica, sim. Ler obras como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, é olhar que o Nordeste sempre foi excluído. Ah, professor, mas... Aí vem a galera de outros lugares falar do Nordeste hoje. Você não estudou o que é o Nordeste. Qual? Não ouvi. Capitães. Está aqui. Jorge Amado também, certo? 1937, do Jorge Amado. Que aí ele mostra as mazelas de Salvador, né? A exclusão social, a divisão de classe, cidade alta, cidade baixa, que ele mostra o mundo da miséria marcado pela vida de crianças que moram na rua. Não são meninos de rua, são meninos que moram na rua, porque não existe menino de rua, né? Não é isso? Porque a sociedade não vê isso. Ela é o quê? Sim, atualíssimo, certo? Você sabe que elas foram todas queimadas no governo Vargas, né? Mandou recolher fogueira, né? Só no Brasil que faz fogueira de livros, não é não? Complicado, mas esse é o país que vivemos. Realidade brasileira. Gente, eu tenho aqui obras diversas que vão retratar, propriamente, um olhar crítico da sociedade. Vidas Secas, certo? O 15 da Raquel de Queiroz. O 15, sim, a sociedade, né, não percebe que o 15 eu tenho uma mulher, Conceição, que ela não aceita aquelas conveniências para ter um casamento. Ela lia, ela estudava, e a avó dela dizia, para que serve aquela leitura? A avó dela criticava a leitura dela, certo? Por quê? Porque a mulher estava moldada numa sociedade para ser o quê? Submissa ao marido, ser dona de casa, e nada mais. E para a sociedade, a mulher, certo? Lembre, é nessa época que eu tenho aí o voto garantido à mulher, mas era todas? Não, todas não. Tinha que estar o quê? Casada, ter uma renda tal, não é isso? A galera pensava que eram todas mulheres, o voto. Ó. Aí vem a galera e diz assim, mas quem assinou a lei foi o homem. Mas não tinha mulher no poder, o Getúlio Vargas, homem. Mas quem criou a lei, o projeto de lei é de uma mulher. Para quem não sabe. A galera acha que o projeto de lei, acha que foi o Getúlio Vargas que criou a lei. Gente, existe uma coisa, presidente, existe lá a Assembleia Legislativa. Os projetos de lei surgem dali. E foi uma mulher que criou, viu? A galera não tem um aprofundamento e fica naquela superficialidade, né? Achando que foi o Getúlio Vargas que criou a lei. Não, meu filho, só foi assinar, né? E pronto, e nada mais. E pronto. Mas a lei foi criada por uma mulher, certo? É nesse mundo de relações sociais que começa propriamente nessa fase obras como A Bagaceira. Essa obra ela mostra personagens fugindo da seca na Paraíba, comparado a esqueletos vivos. A descrição dos personagens são assim. Como eram chamados? Retirantes ou, olha a palavra pejorativa, os flagelados da seca, ok? Flagelo da seca. Na minha adolescência, eu morava próximo a Bezerra de Menezes. E quando tinha uma seca muito intensa, na década de 80, 84, 85, por aí. E via as pessoas chegando, entrando na cidade, porque a cidade começava ali praticamente. Né? Fortaleza chegava ali. E aí a galera chegando na Bezerra de Menezes ali, nas casas pedindo comida. Gente, era miséria grande. A galera chega hoje assim, antigamente havia muito fartura. Eu olhar para a cara do cara assim, desde mentira.
Antigamente, nas famílias, dividiam uma malaçada para 5 pessoas. Sabe o que é malaçada? Sabe o que é isso? Hoje chama de omelete, né? Mas quando botava óleo de farinha, dividia para 5 pessoas. Uma sardinha para 5 ou 6 pessoas, viu? Uma latinha de sardinha, misturava com farofa e pronto. E a galera me dizia que antigamente era tudo perfeito. Eu, não, desde mentira, certo? Algumas pessoas, tinham certas condições, mas o trabalhador vivia de miséria. Viu? Vivia de miséria mesmo. Trabalhando mesmo, não tinha condição de bancar as coisas para o filho, viu? Certo? A galera mente muito, dizer que antigamente onde? Quando? Ah, no interior, fazendeiro tinha. Mas vai lá para o interior que eu morava, da minha família, lá em Umirim, como tinha gente pensando fome. Certo? Na miséria. Vai lá onde eu morava, lá no Quintino Cunha, como era antigamente, que não tinha nem calçamento, era areal mesmo. A vida de Independência, jogar bola na areia. Viu? A galera hoje, cheia de lanchonete, restaurante, alimentação, academia, os caras nos carros de luxo parando lá. Era. Quem tinha um carro tinha um Fusca ou uma Brasília. Certo? E era difícil. Não é não? Certo? Ah, sofisticação, ficou rico. Comprou uma Belina. Certo? Os grandes comerciantes tinham uma Belina. Aí hoje, só Hilux, Corolla, tudo mais, não é isso? Gente, essa vem desde os anos século XX. Essas obras retrataram, a Bagaceira retrata isso. O 15 também, da Raquel de Queiroz. Formou-se, e o 15 retrata, certo? Um campo de concentração para retirantes. Ouviu falar disso já? Gente, lugares como a Senador Pompeu, cidade. Lugares como Fortaleza, onde era aqui, onde é hoje o Carrefour na Bezerra de Menezes. Que depois tornou-se uma indústria de óleo, Pajeú, certo? E depois é o supermercado hoje. Ali era uma indústria de óleo chamada Pajeú. Óleo Pajeú, que era até preconceituoso e muito racista, que tinha uma negra, e o povo tinha a questão do cabelo e tudo mais, é isso? Certo? Essa revisão crítica do passado. Certo? E aí, ali havia um campo de concentração para quê? Os órgãos públicos, para as pessoas que vinham da seca não entrarem na cidade. Ficava ali. Em o 15, a personagem Conceição tem lá Chico Bento, família retirantes, Cordulina e os filhos, certo? Eles vêm do Quixadá a pé para Fortaleza, ficam nesse lugar, esse campo de concentração. A personagem Conceição é uma personagem altamente humana, viu? Eu até colocar aqui, ela é altruísta. O que é altruísmo? É a capacidade que a gente tem de ajudar os outros, sem retorno. Ela usa a sua empatia, sua solidariedade. Essa personagem, ela modifica isso, e ela ajuda as famílias de retirantes a ir para o Sudeste. Consegue passagem no navio, tudo mais. Quando eles vão embora, ela fica com a criança deles. E ela sofre. Ela chora quando eles estão indo. Isso é empatia. Viu? Isso é empatia porque ela solidariza-se com a dor alheia. Ela não sente a mesma dor do outro, lembre disso. Mas a solidariedade à dor alheia, chama isso de empatia. É essa personagem que a literatura cria, que a Raquel de Queiroz cria, certo? Essa personagem mais humana. E aí eu tenho Vidas Secas, do Graciliano Ramos, certo? Uma obra fantástica que eu tenho 13 capítulos, que são altamente, eu posso usar eles de maneira diferente, ler o capítulo do meio, voltar, eles são desmembráveis. Não preciso seguir a sequência, certo? Mas essa obra retrata o nome, Vidas Secas. Seco é o sertão. Seco é o vocabulário do escritor. Chama-se linguagem enxuta, certo? Ou seja, eu não tenho metáforas. Eu sou bem direto. Tipo, Fabiano, você é um bicho. E pronto. Um bicho capaz de vencer dificuldades. E pronto. Direto. Sem metaforizar. Né? Linguagem enxuta, objetiva, certo? Serena, equilibrada. Seco são os personagens de vocabulário. Gente,
Professor, as pessoas mais humildes, simples, que têm necessidade, falam um pouco. Meu filho, o psicológico está aí, ó. Certo? O psicológico está aí. Esses personagens não falam. Por quê? Porque eles são secos de vocabulário, são analfabetos. Então a miséria seca é um conjunto de fatores. É a região, é a linguagem do narrador, são os personagens. Sentimentalmente, eles não têm sentimento, são secos de sentimento. Por isso o pai, o menino está lá morrendo de fome, ele ainda bate no menino. Certo? Professor, por que isso acontece? Gente, as pessoas são secas de sentimento. Certo? Então, a obra passa por todos esses fatores. Certo? E essas obras em si, denúncia das agruras da seca e da migração, denuncia a seca, denuncia a migração, certo? Problemas do trabalhador rural, sim, exploração. Fabiano, que é de vidas secas, ele é explorado pelo patrão, completamente, viu? O patrão engana ele, porque ele é analfabeto, engana ele no pagamento. Miséria, passa, ignorância. Quando eu falo ignorância, é a falta de educação escolar. São analfabetos, viu? Isso reflete nos seus dias a dias. Eu 15, vou além, porque eu tenho uma personagem, como eu disse, que vive na sociedade patriarcal, que diz que ela tem que casar, e ela rompe com isso, viu? Seria fácil uma mulher, na década de 1930, não casar, negar um casamento? Não, porque ela estava programada socialmente para aquilo, e ela rompe com esse modelo, viu? Solidariedade, uma mulher solidária. Lembre, o mundo moderno é também marcado por personagens solidários, personagens empáticos e altruístas, o altruísmo. Essa capacidade é necessário compreender, porque tem lá na habilidade 17 do Enem, de literatura, 17, diz que você tem que reconhecer personagens, certo? Humanos e sociais. Ou seja, ele quer o lado humano das personagens, certo? Ele quer o lado da solidariedade, da empatia, do altruísmo, né? Ele quer esse tipo de comando que vem em algumas questões, né? Esse lado mais humano, beleza? Continuando ainda a segunda fase, obras como São Bernardo, que eu tenho um equilíbrio, São Bernardo é um nome de uma fazenda no interior de Alagoas. O personagem Paulo Honório, ele saiu da miséria e tornou-se proprietário da fazenda. Professor, trabalhando, foi? Não, meu filho, viu? Calma. Ele fez muitas coisas ilícitas. E também foi muito miserável quando ele começa a trabalhar. Né? Ele vai preso e sai da prisão porque ele é muito possessivo. Ele está numa festa e a namorada, esqueci o nome dela, mas ele chama de cabritinha. O rapaz lá se ensinou para ela e dá uma facada no cara. Facada, violência, interior, regionalismo, sempre foi muito marcado por violência. Ok? Ela diz, antigamente no interior se dormia de porta aberta. Eu sei. Mas se você fosse qualquer situação, meu filho, certo? Com outro, discutir, era facada. Viu? Isso era normal, isso acontecia. Beleza? Mas ele vai preso, ele pensa em sair, quando sair da prisão, ser rico. Ele é analfabeto. Ele aprendeu um pouco de escrita e leitura na prisão com uma Bíblia, que tinha outro lá, um personagem que tinha uma Bíblia, que ele aprende ali, quase nada. E essa obra mostra um personagem que, para ascender economicamente, ele pisa em todo mundo. Ele humilha todo mundo. Entre esses humilhados por ele está a sua esposa Madalena, que não consegue viver com aquele homem, porque ele tinha ciúme até do padre. Ela era professora, o padre, o ex-dono da fazenda, porque ele compra a fazenda de Maria Elisa, mas ele fica lá convivendo. São pessoas que têm conhecimento, têm intelectualidade e debate assuntos modernos, sobre política, sociedade e tudo mais. E não entende, não aceita, porque ele é um homem brutalizado. E aí, a mulher não consegue ver com esse homem,
Quando ela faz um texto para o padre, ele acha que era uma carta de amor. No outro dia ela suicida-se, viu? O suicídio dela fez ele refletir sobre o mundo, como o mundo dele é. Aí tem uma crítica ao acúmulo de riqueza, que ele chega e diz, tudo isso aqui sem saber, acumulei riqueza, sem saber para quê. Ele se descobre um homem acabado, emocionalmente, sozinho numa casa. A fazenda ele começa a perder dinheiro, se acabar. Ele solitário, velho, e diz, que miséria, nem amizade ao meu filho eu tenho. E aí eu tenho um texto altamente equilibrado, que eu tenho o sociológico, social, eu tenho o psicológico desse personagem, que se funde assim, certo? Esse equilíbrio é muito importante, e dá uma lapada na sociedade, que acha que o mundo é marcado por acumular riqueza. Só que ele chega um momento da vida, e descobriu que não serviu para nada, porque tem dinheiro para não usufruir, é mesmo que nada. Tem dinheiro só para acumular, e aí? Você não vai viajar, você não vai gastar com nada, meu filho? Não serve para nada, não é isso? Esse lado crítica que tem ao sistema capitalista da época, que nos anos 30 as ideias, né, sociológicas estão em evidência, as ideias do socialismo, que vem do mundo europeu, estão evidentes aqui também. E o escritor se filiou muito a isso. Coronelismo, determinismo. O que é determinismo? É a teoria científica do século XIX, que diz que o homem é um produto do meio. O meio em que ele se criou, bruto, né? O mundo de fazendeiros era o mundo da brutalidade. Então ele acha que aquele meio o fez assim. Patriarcalismo. Faltou aqui, mas é patriarcalismo, né? Vê se está direito. Ah, está aqui. Para mim que está ruim. Patriarcalismo, sociedade marcada, né? E esse mundo de tensão social entre um eu. O que é tensão? Conflito, né? Eu e o mundo, viu? Esse eu vive numa grande tensão. Ele não se enquadra neste mundo, ele sofre com isso. Entendeu como é que é? Eu não me enquadro neste mundo porque eu não tenho muito dinheiro. Cara, tu vai sofrer. Porque tem uns que têm e sofrem, outros que não têm também sofrem. Então, meu filho, entenda uma coisa. O mundo a gente não vai sofrer por pouca coisa não, cara. A gente vai lutar para ter as coisas. Porque senão a gente só sofre. O mundo é esse. Tensão entre eu e o mundo, certo? O mundo é marcado por isso. A gente vive nesse conflito entre eu e o mundo, certo? Outra obra é Menino de Engenho, do José Lins do Rego. Aqui eu tenho um escritor que vai tratar um menino como um personagem, narrador, que conta a sua história desde a infância, numa fazenda, um engenho de cana-de-açúcar do avô dele. Ele constrói aquele mundo de fantasia, ele ouve as lendas interioranas, certo? Lendas? Sim, meu filho. Quando eu era pequeno, no interior falava em lobisomem, ó. Ainda dizia que é aquele cabra que tem cheio de pelo ali, ó, peludo. É ele que é o lobisomem. Lenda, não é isso? São lendas interioranas, ele conta isso numa obra de memória de um menino, né? Ele vai captar tudo isso. Ele transpõe para esse imaginário da literatura tudo que há em um Nordeste de lendas, de memória, de afetividade. Ele descobre sobre sexualidade, ele descobre 1000 coisas no mundo que ele vive. Por quê? Porque ele se relacionava muito próximo, as amizades dele eram com as pessoas não da elite do engenho, mas sim os filhos, filhas, escravizados, que moravam nas senzalas. E ele via 1000 coisas, né? O folclore, tudo isso tem muito no Nordeste. Ele é um retrato muito forte desse Nordeste. Vamos lá. Depois eu tenho Capitães da Areia. Está aqui. Jorge Amado, lembrá-los. Eu tenho um escritor com militância política mesmo. Jorge Amado foi filiado ao Partido Comunista, foi deputado, ok? Participou politicamente, levou para a literatura 2 coisas importantes. Em Capitães da Areia é uma obra crítica social, de abordagem sobre as misérias de crianças que vivem nas ruas, que se descobrem com furtos, com sexualidade, certo? Diversas situações
E as palavras, sim. Ah, professor, mas tem palavrão. Retratar menina de rua sem palavrão, meninos da rua sem palavrão, que é o quê? E você acha que as outras obras não tinham não também, é? E você acha que o brasileiro não usa não, é? É? A galera tá só com a peneira, meu filho, viu? Certo? Lembrar, tem momento para usar, tem momento que não vão usar, não é isso? Mas faz parte do falar brasileiro, não é isso? Infância abandonada, e aí é uma lapada naquela sociedade, principalmente no governo do Getúlio Vargas, viu? Passando? Opa, passou mais não, por quê? Foi que houve? Ixi, travou aqui, ó. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Passou. Passou. Cultura negra, né? E aí é levado para a literatura, né? Os valores culturais do candomblé, né? São a cultura que tem na Bahia, ali é levado. Só para lembrar de uma coisa, porque a galera é o seguinte: sala de aula, galera, quando lê um texto que tem algo da cultura negra, né, de matriz africanas, religião de matriz africana, aí eu digo lá para alguma galera, diz assim: a gente está apenas dizendo que existe. Ninguém está dizendo que é para você seguir. Você segue se você quiser. É porque tem galera que acha que a gente vai tratar um conteúdo de sala de aula para estar fazendo apologia aquilo, né? A gente lembra, isso é conhecimento. Não é porque você é de outra fé que você não deve conhecer, saber que existe outra e respeitar a outra. Isso é uma questão muito, muito importante que a gente fala em sala de aula, não é isso? Que a galera por aí afora adora falar bobagem em rede social, que acha que a gente está levando um texto do Jorge Amado, né? Um texto que fala sobre diversas situações culturais, que está fazendo que os filhos deles vão aderir a isso. Menos, né, filho? Menos. Calma, né? Tem a galera que cria muito polêmica, talvez porque não tem o que fazer, né? Não é isso? Mas vamos lá. Tá passando, não? Pilha? Beleza. Rapidinho aqui, ó. Bebe mais águazinha enquanto isso. Tem um cartão aqui, ó. Beleza. Agora passou. Terminou aqui ou tem as questões aqui? Tá passando não? Colocaram as questões aqui não? Passa aí. Aqui não passou. Foi que houve. Tem quantos minutos ainda, hein? 16? Beleza. Gente, vamos lá. Depois dessa situação, só lembrá-los, eu tenho também a terceira fase do modernismo, que é a fase da contemporaneidade em diante. Mas isso aí é para outros momentos, não é isso? Certo? Que é muito amplo. Olha o texto que vocês têm acompanhado aí, não é isso? O material, mas está aqui também, né, na tela. Eu tenho um poema chamado Estrada, de Manuel Bandeira. Diz assim: esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Opa, o lugar que ele mora é mais importante para ele do que uma avenida urbana, porque é onde ele mora. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única. Até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócio. Andam sempre preocupados. E quanta gente vai e vem, né? E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé, ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água, para sugerir, pela voz dos símbolos, que a vida passa. Que a vida passa e que a mocidade vai acabar.
A vida passa. As coisas, olha a palavra, tem lá dentro do arcadismo o termo efemeridade da vida. O que é algo efêmero? É algo passageiro. A vida é efêmera, a vida é passageira. Olha o termo. Quando você pegar um texto literário, fala sobre isso, sobre essa efemeridade, ou seja, sobre a vida passar, o termo muito utilizado é esse, efemeridade, efêmero, ou seja, aquilo que é passageiro. Beleza? Está interligado também em muitos casos na expressão carpe diem. Carpe diem é uma expressão em latim que quer dizer aproveite o dia, colha suas flores, aproveite o dia. Você pode, um dia se você tiver a oportunidade de assistir a um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, com o falecido Robin Williams. Obrigado. Oi. Pronto, vamos lá. Sociedade dos Poetas Mortos vai falar sobre isso. Vale a pena assistir, viu? Certo? Desses canais aí, né? Nesses aplicativos aí tem, sei qual. Mas fala sobre essa passagem, a vida passa, né? A questão é o seguinte, diz assim, a lírica de Manuel Bandeira. Professor, o que é a lírica? A expressividade, ok? É pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. Ele fala da cidade dele, não é isso? Do lugarzinho dele lá, melhor do que a cidade urbana, grande. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste, olha só, entre campo e cidade, aponta para, entenda, ele quer que a gente entenda esse contraste que há, beleza? Aponta para o desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela sua nostalgia com relação à cidade. Gente, ele não está resgatando o centro urbano, não, ele está ao contrário, não é isso? Ele nega a urbanização, ele fala do cotidiano dele popular, falso. Item B, aponta para, sempre eu pego aquela partezinha final do comando da questão, viu? Para interligar com o item, entendeu como é que é? Então aponta para a percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. O que é inércia? Vai lá na física. É aquilo que é o quê? Parada, não é isso? Beleza? A vida rural é parada? Nem tanto, mas aparenta, não é isso? Ok? Entenda que o item, esse está correto? E aí? Entendeu por quê? Entendeu por que está correto? Ele fala sobre a efemeridade, ele resgata, né, da vida, essa percepção da efemeridade da vida, e essa possibilidade, pela observação de uma vida parada no ambiente rural. Por que o C está falso? Aponta para a opção do eu lírico pelo espaço bucólico, que é bucólico, natural, da natureza. Você vê isso lá no arcadismo, ok? Como possibilidade de meditação sobre a juventude. Não falou de juventude, ok? Não é isso, viu? Item D, porque está falso? Aponta para a visão negativa da passagem do tempo, visto que esta gera insegurança. Ele não falou de maneira negativa, não. Falou que a vida passa, e pronto. Mas não falou de nada negativo e insegurança de jeito nenhum também. Para concluir, item aponta para a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte. Não tem medo, não tem insegurança, ele faz recurtir, sabe? Ele só tem consciência que a vida passa. Então, item correto, item B, não é isso? Entender o porquê? Vocabulário é muito importante. Professor, mas eu não conhecia a palavra. Marque, vá lá no seu Google, no seu celular mesmo, pesquisa o significado. Viu? Aprenda a usar o celular também nesse momento, né, filho? Que a gente usa também. Galera, nem tudo a gente sabe, né, filho? A gente tem que procurar palavras. Se eu tenho uma dúvida de uma palavra, rapidinho eu vou no celular,
e pesquisa, e pronto. Isso é importante. Vamos mais uma? Texto que está aí ao lado, ó, do Oswald de Andrade. Gente, o texto é só isso aí. Chama-se Oferta. O nome do texto chama-se Oferta. Certo? Diz assim: quem sabe se algum dia traria o elevador até aqui o teu amor. Entender que esse texto faz parte dessa primeira fase do modernismo, que é marcado muito pela síntese. Ele fala do amor, ele fala do elevador, do mundo moderno, e ele sintetiza isso em versos curtos, totalmente fragmentado. Ou seja, esse é o tipo de poema utilizado pelos modernistas, pequenininho, às vezes chamado de poemas pílulas, às vezes apenas de poemas sem significado, mas ele tem um significado, ok? E a questão nos direciona. O poema Oferta, essa palavra ela é muito moderna para a época. Oferta é uma palavra do mundo comercial, ok? De Oswald de Andrade, apresenta em sua estrutura e temática uma relação evidente com um aspecto da modernização da sociedade brasileira. Opa, ele quer que a gente inferir que esse poema fala do mundo moderno. Elevador, o poema é da década de 1920. Elevador, tinha no Brasil nessa época? Lógico que tinha. Raros, mas tinha. Chegando em São Paulo propriamente. Viu? É o mundo moderno chegando, a tecnologia da época. Viu? Então, trata-se de quê? Da ausência do lirismo amoroso no poema. Mas eu tenho um lirismo amoroso quando ele fala, ó, o teu amor. Já está errado aí. E a impossibilidade de estabelecer relação amorosa na sociedade regida pelo consumo de mercadorias. Gente, não é porque vivemos num mundo mecanizado que não temos sentimento. Não é isso? Nós temos amor. Ok? Então o item A está falso. Lembre essa questão do negar, ó. Negar, ausência, não é isso? O item vai direcionando para essas coisas, do errar. Entendeu isso? É muito comum algumas questões ele direcionar você pelo fator do erro, da ausência. Como ele usa o caso aí. Então, e é falso. Item B. Trata-se da adesão do eu lírico ao mundo mecanizado da modernidade, justificada pela certeza de que as facilidades tecnológicas favorecem o contato humano. Onde é que ele fala que esse lado da tecnologia favorece o contato humano? Não tem isso, ok? Isso aí é uma inverdade, isso é falso. Sabe por quê? Vive no mundo tecnológico, certo? Então ele favoreceu o contato humano. Que história é essa? Não existe isso. Item C. Recusa crítica ao inserir no texto poético elementos advindos do discurso publicitário, avesso à sensibilidade lírica do autor. Quer dizer que a fala publicitária é avesso à sensibilidade. Também é falso. Certo? E agora, item D. Trata-se da associação crítica entre a invenção da modernidade e a criação poética moderna, entre o lirismo amoroso e a automatização das ações. Sim, ele associou o mundo moderno e o mundo sentimental. Esse texto é o mundo moderno. O mundo moderno ele não pode negar o sentimento. Ah, esse homem é bruto porque ele vive no mundo da tecnologia e tudo mais. Não, não é assim não. Certo? Não é porque você é altamente racional que você um dia não vai se apaixonar. Que história é essa? Né? Não existe isso, ok? Ele não pode querer dizer, mas no íntimo dele ele sente. Viu? E aí você tem, com certeza, está aqui o item correto, item D de dado. Porque o E está falso. Diz, trata-se da impossibilidade, novamente negando, da poesia de incorporar as novidades do mundo moderno, já inserida nas novas relações sociais da vida urbana. Sempre, muitos itens negaram essa questão, dizendo, ó, impossibilidade, ausência, certo? Recusa, viu? Esses itens direcionam como se o mundo moderno e o sentimental não se relacionassem. E se relacionam sim, viu? Por isso o texto é oferta e relaciona o elevador, o mundo moderno, a um sentimento.
né? Esse mundo mecanizado que é altamente futurista. Um texto de ideias futurista, ok? Item D responde à questão. Vamos terminar essa aqui, né? Está no horário da gente, né? Rapidinho. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. O povo fala a língua brasileira, a língua do povo. Esse lado, a vida da gente, ela chega no dia a dia, nas falas, ela chega no cotidiano da gente. Por isso, segundo o poema de Manuel Bandeira, as variações linguísticas originárias das classes populares devem ser satirizadas, pois as várias formas de se falar o português no Brasil fere a língua portuguesa autêntica. Não está satirizando, ok? Ele está falando, está potencializando a fala do povo. Questionadas, pois o povo brasileiro esquece a sintaxe da língua portuguesa. Não está questionando também, não tem questionamento. Superestimadas, pois o português gostoso de Portugal deve ser referência de correção linguística. Não, português brasileiro, ele está falando aí do português do Brasil, do povo. Falso. Reconhecidas, pois a formação cultural brasileira é garantida por meio da fala do povo. Sim, isso é identidade, entender correto. Então eu tenho aí que reconhecer que as variações que vocês já estudaram, variações linguísticas, geográficas, históricas, né, sociais, né, de gênero e outros, eles são reconhecidos pela fala do povo. Entender? Porque é falso, reelaborados, o povo macaqueia a língua portuguesa original. Nada de macaquear a original, ok? O povo está feio. Gente, mas chegou o nosso horário, nós temos que ficar por aqui, não é isso? Né? Boa tarde para vocês, fique com Deus e boa semana para todos nós, não é isso? Até logo. Obrigado.